Olá pessoal, vamos começar então mais uma aula de português. Lá na página 53 do COC 2, letras diferentes, sons parecidos. Então nessa aula a gente vai ver algumas letras que elas têm o som bem parecido, mas elas são diferentes. Por exemplo, a letra G e a letra C, nas palavras elas têm um som parecido. A letra D e a letra T também. A letra V e a letra F, a letra P e a letra B. Então, ali no COC 2 de vocês, tem algumas plaquinhas, né? A amarela, a verde, a roxa e a laranja. E elas trazem duas palavrinhas cada uma, para vocês verem como o som é parecido. Por isso que a gente tem que ter muita atenção e ouvir atentamente o som das palavrinhas, para a gente não se confundir, né, na hora que a gente for escrever a palavra, principalmente na escrita, tá? Porque na fala a gente até consegue, mas às vezes a gente escuta uma palavra e acha que está escutando aquele som daquela letra e é outra letra. Então, ó, calo, galo, dia, tia, faca, vaca, pula, bula. Vocês viram que trocou só a primeira letra e aí ela ficou muito parecida, mas ela, se a gente falar bem declarado, a gente vai perceber bem o som ali, ó, no pula e no bula, pula, bula. Por isso que a prof pediu para vocês assistirem aqueles vídeos com os sons das letras. É interessante que vocês assistam de novo, para vocês fazerem esse exercício e aí se tiver alguma troca, alguma confusão, aí a gente consegue amenizar agora, já no início do letramento de vocês. Recorte e cole figuras cujos nomes começam com as letras a seguir. Então aqui, letra G e letra C. Então vocês vão recortar. Se tiver como recortar de revistas ou jornais ou panfletos, pode. Se vocês preferirem escrever, também pode, tá? Palavrinhas com G, pode ser no início, no meio e no final. Palavrinhas com C. Página 54 agora. Escreva os nomes de algumas figuras que você encontrou. Então, se vocês encontraram nas revistas e jornais, vocês vão passar para cá algumas que vocês encontraram. Se vocês escreverem, vocês podem escrever aqui também, tá? Com a letra C, com a letra G. Encontre 6 palavras que têm as letras iniciais com os sons bem parecidos. Então, que só muda a primeira letra, igual aquela primeiro exercício que a gente fez ali. As palavras, eu vou dar uma dica para vocês. Tem aqui gola e cola. Tem aqui faca e vaca. Tem aqui tia e dia, tá? São essas 6 palavrinhas que estão escondidas aqui no caça-palavras. Descubra as 7 diferenças e, se vocês quiserem, escrevam do seu jeito o nome das figuras e dos objetos que vocês encontraram as diferenças. Na página 56, como já foi visto, podemos dividir as palavras em partes, de acordo com o som emitido, denominadas de sílabas. Algumas palavras só têm uma sílaba. Outras têm 2 sílabas, outras 3, outras 4 e assim por diante. Fale a palavra e veja quantas vezes você abriu a boca para pronunciá-la. Pinte uma bolinha para cada sílaba que você falou. Então, a primeira palavra é gatinho. Lembra da atividade das palmas? Então, vocês podem fazer gatinho. Uma bolinha para cada palma. 3 bolinhas, porque são 3 sílabas. Chapeuzinho. Quantas sílabas? Aí pintam uma bolinha para cada sílaba. Chuva.
jardim, calor, porquinhos. Uma bolinha para cada, ó. O meu já tá tudo feitinho, tudo pintadinho de azul. Página 57. Dizem que quem conta fábulas está fabulando. Vocês sabem o que é uma fábula? Neste capítulo, nós vamos fabular, contar pequenas histórias que grandes coisas querem nos ensinar. Então, a fábula, toda fábula ela é uma pequena história, mas lá no final ela sempre tem a moral da história. É alguma frase que ela venha nos ensinar, tá? Então, eu vou contar a fábula As Formigas e o Gafanhoto, e lá no final vocês vão ver qual é a moral dessa história, desta fábula. Num dia bonito de outono, uma família de formigas colocava os grãos que haviam recolhido durante o verão para secar ao calor do sol. Um gafanhoto, com um violino debaixo do braço, se aproximou e, dizendo-se faminto, pediu um pouco de comida. Muito surpresas, as formigas quiseram saber por que ele não fizera nenhum estoque no último verão. E ele respondeu: eu estive muito ocupado fazendo e tocando músicas que sequer percebi que o verão havia chegado ao fim. Uma das formigas, indiferente, lhe disse: muito bem, agora é chegada a hora de você dançar. E dando as costas para o gafanhoto, continuaram a trabalhar. Moral da história: há sempre um tempo para o trabalho e um tempo para a diversão. Então a fábula, ela é sempre uma história breve que ela traz alguma coisa que ela nos ensina. Então aqui no final, com a moral da história, ó, a formiga quis dizer que a gente tem que ter um tempo dedicado ao nosso trabalho e um tempo dedicado à nossa diversão, ao nosso lazer. Então, se a gente passar o tempo inteiro brincando, vocês que são crianças, vocês precisam dedicar um tempo aos estudos e um tempo às brincadeiras, ao lazer, diversão, assistir TV, cantar, brincar. Se vocês ficarem o tempo inteiro só brincando, só fazendo um tipo de coisa, a gente precisa fazer cada coisa ser significativa pra gente, né? Nem só brincar, nem só estudar. A gente tem que ter um pouquinho de cada. Assim como os adultos, né? Nós adultos, a gente precisa trabalhar. A gente precisa ter o tempo que a gente tem que se dedicar ao nosso trabalho, mas também a gente tem o tempo que a gente se dedica para nossa família, para o nosso lazer, para nossa diversão, para as coisas que a gente gosta, né? Então, sempre tem que ter um tempo para tudo. O gafanhoto, nessa história, ele só queria cantar, dançar, se divertir, e ele nem se preocupou em juntar a comida, né? Em guardar a comida para ele. E aí o inverno chegou e ele ficou sem. Então a gente precisa fazer um pouquinho de cada coisa pra gente levar a nossa vida, certo? Agora a gente vai passar para a página 58. Essa fábula que a Prof leu lembra uma outra história bem conhecida. Vocês sabem qual é? A cigarra e a formiga. Lembra que ela é muito parecida também? Complete as frases de acordo com a fábula usando as palavras destacadas. Então aqui tem algumas palavras nesse quadro, ó. Sol, ocupado, verão, violino, formigas, tempo e comida. Então a prof vai pedir para vocês fazerem daí com a ajuda da mamãe e do papai para ver qual palavra se encaixa nessas lacunas que estão faltando. E por último, na página 59, desenhe as personagens da fábula As Formigas e o Gafanhoto. Então essa fábula que a prof leu, vocês vão desenhar como vocês imaginam que é a história ou a cena, né? Então, as formigas e o gafanhoto, certo? Então, até amanhã, um beijo e fiquem bem.